Olá, Cleide Dias, mais uma vez aqui com você. Se você descobrisse que existe uma maneira diferente de viver, uma maneira onde você pode alcançar uma vida mais satisfatória, uma vida mais cheia de graça, de alegria, e se eu te disser que essa vida é possível ser encontrada, que existem princípios pelos quais você pode viver e a sua trajetória vai se tornar muito mais leve e bem-sucedida. Se você quer saber isso e algumas outras coisas, permanece comigo nos próximos minutos que eu quero compartilhar algo que vai com certeza abençoar a sua vida. Muito bem, hoje eu quero falar do princípio da semeadura e da colheita. Isso mesmo. E para isso, eu quero usar um texto bíblico, um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 8 e no versículo 22, que diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Sabe o que a palavra de Deus está nos afirmando? Que enquanto existir todas essas coisas, sempre vai haver semeadura e colheita, sempre vai haver frio e calor, verão e inverno, enfim, todas estas coisas ainda existem. Ele diz que enquanto durar a terra, todas essas coisas vão existir. Portanto, nós precisamos aprender um pouco mais a viver por esses princípios para que a nossa vida seja mais leve. E a Bíblia, quando ela fala desse princípio, ela não fala apenas no aspecto natural de plantar e colher, mas também no aspecto espiritual. Quando a gente olha para Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que aquele que semeia na carne vai colher na carne, aquele que semeia no espírito vai colher no espírito. O que eu quero começar lhe afirmando hoje é que tudo que nós vivemos é resultado de um plantio que nós fazemos. E uma coisa é certa, nós podemos escolher as nossas sementes na hora de plantar, mas nós não podemos escolher o que nós vamos colher. Significa lhe dizer que exatamente aquilo que você plantou é o que você vai colher. E esse é um tempo propício para semeaduras, mas tem muita gente semeando errado. Por conta das suas emoções, das circunstâncias, de tantas situações adversas que estão vivendo, estão semeando sementes erradas. E eu quero ajudar você a se alinhar com aquilo que Deus promete em sua palavra, para que você tenha anos bons, anos melhores do que aqueles que você já viveu até aqui. E eu quero compartilhar com você já um texto que está lá em 1 Reis, mas antes disso, eu quero lhe falar de um fato. Lá no livro de Marcos, no capítulo 6, a gente percebe o próprio Jesus ministrando em uma sinagoga. Ele estava pregando na sua cidade. A Bíblia diz que lá era a cidade de Nazaré, a cidade de Jesus. Mas daqui a pouco, quando ele começa a falar, as pessoas começam a dizer assim: quem é esse? É o filho do carpinteiro? Ah, eu conheço. Ah, é o filho de José, o filho da Maria. Ah, é o irmão do Tiago. Não. Ele não... É como se eles estivessem dizendo assim: esse cara não sabe muito bem o que está dizendo. Esse homem não sabe o que está falando. Ele é daqui, todo mundo conhece. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para aquilo que Jesus falou. Jesus olha para aquela situação, para aqueles falatórios, e ele começa a dizer: um profeta não tem honra no meio dos seus parentes e na sua terra. E a Bíblia chega a dizer que por conta disso ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. Mas eu acho interessante é o que Jesus fala a respeito disso, porque muitas vezes nós achamos que semear, quando se fala de semear, a gente está falando apenas de dinheiro, e não é isso. A semeadura, como eu já falei, ela está presente em todos os aspectos da vida, não é só na vida financeira, mas na vida pessoal, na vida emocional, na vida espiritual. Tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fazemos é um plantio. E eu quero que você pense comigo agora naquilo que o Senhor Jesus entendia desse princípio e deixou escrito para que eu e você aprendêssemos um pouco mais a respeito disso. Vamos olhar a palavra
no capítulo 4 do livro de Lucas. Eu faço questão de ler com você para que você compreenda o que Jesus, qual era a perspectiva de Jesus a respeito disso. Lucas, capítulo 4, diz o seguinte, 4 a partir do versículo 25. Lucas 4, versículo 25. Diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Isso era Jesus falando para aquele povo. Havia muitas viúvas no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E ele continua dizendo, no versículo 27, também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Por que eu estou lendo essa palavra? Para poder me reportar a outra palavra que está lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Porque o que Jesus está dizendo aqui, quando ele faz alusão a esse texto que eu vou já ler com você, essa história, especialmente de Elias com a viúva de Serepta, Jesus está dizendo exatamente que aqueles 2 profetas, eles poderiam ter sido usados para abençoar a sua nação, mas as pessoas não davam honra, não davam crédito àquilo que eles estavam dizendo. E nós estamos vivendo um tempo como esse, onde as pessoas não creem naquilo que está sendo liberado, onde as pessoas não acreditam nos profetas que Deus estabeleceu na terra para entregar a provisão que vai acabar de vez com as suas necessidades. Por isso, eu quero que você olhe comigo no livro de 1 Reis. Vamos aprender um pouquinho com essa história que Jesus, o próprio Jesus, faz questão de mencionar aqui no capítulo 4 de Lucas, como eu acabei de mencionar para vocês. Olha só. Capítulo 17 de 1 Reis diz uma coisa interessante. Essa história é muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar dela. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, era o lugar onde Elias estava, sendo suprido por corvos, diz a Bíblia, agora o riacho secou e agora ele precisava de uma provisão. E Deus chega para ele, no versículo 9, aqui do capítulo 17, diz exatamente assim: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar para te sustentar. Olha que coisa poderosa. A frase que Elias escuta é: vai, porque eu já ordenei. Ou seja, eu já disse a uma viúva daquela cidade para te sustentar. Agora, o interessante disso é quando aquele homem chega, ele vai. E quando ele chega lá, olha o que acontece. Ele encontra a viúva e quando ele a encontra, ele diz assim: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Quando ela começou a ir, ele chamou ela novamente e disse assim: por favor, traga também um pedaço de pão. E olha a resposta que essa mulher dá ao homem de Deus. Ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um jarro, um pouco de azeite numa botija, e eu estou aqui colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Eu acho interessante é que naquela hora talvez Elias pudesse ter pensado: eu estou na casa da viúva errada, porque Deus disse que ela ia me suprir e ela não tem nem comida nem para ela mesma. Mas eu tenho certeza que aquele homem conhecia o poder do Deus de Israel. E ele não só permaneceu ali, como ele insistiu com aquela mulher. Ele disse: mulher, vai, faz do jeito que tu está dizendo, mas traz primeiro para mim e depois come você e come seu filho. Como a comida era pouca, talvez ela até pensasse: depois que eu trouxer para ele, eu vou comer o quê? Mas aquela mulher, ela decidiu obedecer. E essa é uma das coisas lindas que eu vejo na história dessa mulher, o princípio da obediência. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo a respeito do princípio da obediência. Mas vamos voltar para cá. E aquela mulher foi fazer aquilo que o profeta disse. E ela fez exatamente aquilo que ele mandou. Mas o que eu quero lhe dizer aqui é que aquele homem liberou uma palavra. Ele disse: mulher, faz do jeito que tu disse que vai fazer.
traz primeiro para mim. Eu vou te dizer uma coisa, a farinha dessa panela não vai acabar. E o azeite da botija também não vai acabar. Aquela mulher acreditou e foi lá fazer. Mas pense comigo, o envio do profeta à casa daquela viúva era para que aquele profeta fosse sustentado por ela. É isso que a palavra de Deus nos deixa entender, não é verdade? Mas quando a gente olha para a perspectiva de Jesus, no texto que eu li, lá em Lucas 4, a gente olha a abordagem que Jesus faz ao texto, o que é que Jesus está dizendo? Está nos afirmando ali que, na verdade, Elias foi lá para prover um milagre para aquela mulher. E só depois que ele desse o milagre para ela, aí sim, ela poderia trazer a provisão. Sabe por quê? Porque só colhe provisão quem planta provisão. É o que eu disse, nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Elias disse para aquela mulher muito claramente, plante a sua semente ao invés de você comer. Entenda uma coisa, querido. Nós temos o poder, você e eu temos o poder de mostrar um futuro aos outros que eles não estão vendo. Porque estão obcecados pelo seu presente, presos nas suas necessidades. E aquela mulher era uma prisioneira da escassez. Ela era prisioneira das suas necessidades. E um homem de Deus chegou para libertá-la. Mas para isso, ela precisava entregar algo. E era a última coisa que ela tinha. Quantos de nós, em alguns momentos, estamos com a última coisa que temos na mão e nós não temos coragem de entregar? Ainda que um anjo do céu desça, nós ainda vamos duvidar que é Deus que está dizendo para entregar. E talvez ali esteja a colheita que o Senhor tanto falou que queria entregar a mim e a você. E às vezes não percebemos. Então eu quero lhe abrir os olhos hoje. Lembre-se, as adversidades, elas são oportunidades de Deus para dar a você uma oportunidade de mudar de vida. Não só a sua vida, mas a vida dos outros que estão à sua volta. Eu percebo aqui que Deus usou a escassez de Elias para trazer abundância à vida de uma mulher que estava precisando de coisas básicas para o seu dia a dia. Parecia que Elias queria era tirar, ao invés de dar. Em alguns momentos, a circunstância vai fazer a gente perceber que estão querendo nos tirar ao invés de entregar. Mas abra o seu olho, escute a voz de Deus. Em alguns momentos, o Senhor está nos dando uma direção, porque Ele quer mudar a nossa vida, porque Ele quer mudar a nossa realidade. E tem muita gente perdendo a oportunidade, porque não tem coragem de entregar aquilo que Deus está pedindo. E nunca mais esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Quem come a sua semente achando que é pão, destrói a sua provisão. Aquilo que aquela viúva tinha nas mãos não era pão, era semente. E se ela não tivesse entregue, ela tinha destruído a provisão que ela teve depois. Porque a Bíblia fala, quando você continua lendo o texto, que durante os anos de escassez que ainda permaneceu ali, ela comeu daquele resultado daquela semente. Tanto ela quanto o profeta. Toda a casa dela se alimentou dali. Escute uma coisa, existem muitas pessoas hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, que estão usando desculpa, pretextos e às vezes usando a própria palavra de Deus como pretexto para não semear. Tem um texto muito interessante lá no livro de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus, falando das preocupações da vida, ele diz assim, olhe para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem e eu dou tudo o que elas precisam. Aí tem gente que usa esse texto como pretexto para não semear. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ali o Senhor está se reportando às preocupações da vida. Ele está nos dizendo que não precisamos estar preocupados. Precisamos descansar nele, mas ele não está dizendo que não devemos semear. Até porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus nunca deu uma ordem a um passarinho para ele semear. Isso não é responsabilidade de passarinho. Ave nenhuma recebeu essa ordem e nem tem habilidade para isso. Mas eu e você recebemos essa ordem do Senhor. E mais que isso, temos a responsabilidade de semear e de colher. Tanto no natural quanto no espiritual. Então deixa eu te falar uma coisa importante. Olha para dentro de você hoje. Perceba quantas sementes existem dentro de você para serem lançadas. Perceba quantas sementes boas tem dentro de você e decida que não vai mais perder oportunidades para receber os milagres que você precisa, que estão escondidos no meio das adversidades.
Porque o que eu sempre digo é que toda adversidade, ela tem um milagre escondido. E quando você compreende que as adversidades, elas vêm para lhe abençoar e abençoar outras pessoas, isso muda totalmente a maneira de você se conduzir na terra. Aquela viúva nos ensina algo muito importante, e eu quero finalizar essa palavra com isso. Ela nos ensina que a nossa semente pode ser de vida e pode ser de morte. Eu não sei qual é a semente que você está plantando nesse tempo, mas quero lhe dizer que ainda dá tempo você mudar as sementes. Ainda dá tempo você fazer diferente. Aquela mulher, a primeira coisa que ela confessa é que ela não tem nada. E depois ela lembra que tem um pouquinho de cada coisa. E existe um poder no pouco. E aquela mulher decide usar o pouco que ela tem. E por conta disso, a palavra que o profeta tinha liberado veio sobre a vida dela. Uma abundância que foi liberada sobre a vida dela, que supriu não só a ela, mas também o profeta, como Deus havia dito, que ele já tinha dado a ordem a uma mulher para sustentar. E Elias foi sustentado por aquela mulher durante todo o tempo em que ele ficou naquele lugar. Quantas pessoas hoje estão comendo suas sementes? Quantas pessoas hoje estão confundindo sua semente com pão? Que a partir de hoje, você se lembre da história dessa mulher. Se aquela mulher tivesse comido aquele pouco que ela estava achando pouco para compartilhar com alguém, ela teria morrido e o seu filho também. Eles teriam sido retirados da história. Como ela mesmo disse, que ia comer e depois morrer junto com seu filho. Ela teria semeado uma semente de morte. Mas aquela mulher foi obediente a uma palavra que recebeu. E ela não só valorizou o pouco que ela tinha, como ela decidiu obedecer a um comando do céu. E por causa disso, vidas foram abençoadas, vidas foram transformadas. Eu quero finalizar te dizendo algo. Toda vez que uma escassez estiver diante de você, lembre-se, Deus quer suprir, mas antes que Ele te supra, Ele quer que você supra alguém. Busque as sementes que estão dentro de você. Certamente você encontrará alguém para abençoar nesse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Lembrando que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário, faça sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui, mas especialmente envie esses vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Até a próxima!